Podem sentar, meus irmãos. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das passagens mais fortes e proféticas de Jesus. Ele fala das últimas coisas, tribulações, perseguições e confusões espirituais, que serão sinais do fim do mundo. Mas no centro de tudo isto ressoa a sua promessa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão. Jesus não quer gerar em nós medo, até porque ninguém pode ter medo daquilo que vai acontecer. Ninguém pode, por exemplo, ter medo da morte. A morte vem. Então eu não posso ter medo de morrer, porque eu vou morrer do mesmo jeito, com medo ou sem medo. E assim também nós vamos ter um fim no mundo em que Jesus voltará para o juízo final. Os bons e maus estão juntos agora, mas vai chegar o dia em que nosso Senhor vai voltar e todos vamos ressuscitar. Os que estiverem até lá vivos vão ser transformados e depois todos os bons arrebatados com Cristo. Essa é a promessa que São Paulo nos coloca, é a profecia dele. Jesus volta e vai julgar a todos no juízo final, que será o fim da história humana. Mas nosso Senhor não quer nos colocar medo, e sim nos chamar a atenção para a vigilância, porque independente de quando será o fim do mundo, também nós teremos a nossa morte, que pode acontecer a qualquer momento. Então é preciso vigiar, ter confiança em Deus, alimentados pela esperança, e sermos fiéis. Então é vigilância, esperança e fidelidade. E nosso Senhor nos revela, diante das provações, que mais importante do que prever o futuro, e a gente procura tantas vezes saber o que vai acontecer, e quantos católicos se envolvem com superstições, quer saber de cartas, jogar cartas, tarô, ou vai lá para saber a cigana, saber do destino, ler a mão, poder dos números, dos cristais, etc. Nessa curiosidade, nesse afã de conhecer o futuro. Mas o mais importante do que isto é ser firme na fé, ser firme e confiar em nosso Senhor, porque Ele é o Rei e é o Senhor da história. E diante de todas as confusões, em primeiro lugar, nós devemos fazer um discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus, porque nós corremos o risco de cometer uma apostasia, e é aquilo que Cristo prevê que vai acontecer. Virá uma grande apostasia no mundo, uma grande apostasia entre os cristãos. E nosso Senhor coloca como um sinal a abominação da desolação. Ele anuncia que virão tempos que o que é santo seria profanado, e muitos seriam enganados por falsos profetas e falsos messias. E isso não aconteceu apenas na história, apareceram muitos falsos profetas, já desde a era apostólica. Aí nós vamos ver São João escrevendo o Evangelho, já como uma resposta às primeiras heresias que iriam surgindo. Mas isso no decorrer da história, um tempo mais, outro tempo menos, nós vemos hoje também, na atualidade, espalham muitas heresias, muitas falsas ideias, e vão combatendo a fé, combatendo o nosso Senhor, combatendo a igreja, muitas vezes até dentro da própria igreja, nessa crise em que nós vivemos. Vivemos um tempo em que as pessoas procuram sempre soluções imediatas, fáceis, promessas humanas de realização imediata e caminhos espirituais distantes da verdade de Cristo. Nós vemos em muitos meios a invasão dessas práticas orientais na igreja. Isso não está certo, práticas pagãs. Então não é certo. Nós temos a nossa prática tradicional, as nossas práticas aprovadas pela igreja. Então o católico não pode se envolver com práticas pagãs.
O que é pior, essa semana, por exemplo, né, tivemos um feriado aí, em que em muitas igrejas católicas houve verdadeiras profanações. O que dizer dessas chamadas missas enculturadas, em que, na verdade, pegam elementos pagãos e colocam dentro da liturgia? E quando vão fazer essa enculturação, onde é que vão buscar os elementos? Lá na Umbanda, no Candomblé, em práticas pagãs, e trazem para dentro da igreja, dizendo que é uma missa enculturada para enaltecer uma realidade da população, etc. Não. A igreja tem uma liturgia própria, e essa liturgia é aprovada pela igreja, e o legislador supremo da igreja é o Papa, que goza da infalibilidade quando ele aprova um rito. E o que coloca lá tem que ser cumprido. Mas, infelizmente, nós vemos uma verdadeira abominação. É missa afro, missa sertaneja, missa do vaqueiro, missa gauchesca, aí cada um inventa uma, inventa outra e outra. Está errado. Colocar elementos profanos, isso é uma abominação. E que falar do Santíssimo Sacramento, como é tratado, que zelo que se tem. Então, na verdade, isso acontece dentro da igreja, quando não utilizam a missa para fins ideológicos, fins políticos. Nós vivemos na década de 70, 80 e até um pouco de 90, a infiltração em todas as comunidades da chamada teologia da libertação, que poderia ser a libertação do pecado, poderia ser a libertação das mazelas espirituais e morais, sim, mas não era isso. Foi um programa feito pelos marxistas de marxistizar toda a América Latina, e para isso pegou uma tendência que havia no início do século XX, a chamada teologia horizontal, e a partir daí começaram a se infiltrar nos seminários, e através de certos professores de teologia irem formando não sacerdotes para a salvação das almas, mas verdadeiros revolucionários que trocaram a vida de fé por um programa de revolução. Então criaram as chamadas comunidades eclesiais de base, que poderiam ser coisas boas no sentido de atingir mais o povo, mas ali era para manipular o povo e provocar aí no povo uma espécie do que eles chamavam de conscientização, e a partir dessa conscientização criaram uma espécie de revolta, uma luta de classes a fim de implantar no país ou na nação, que seja, implantar um regime marxista. Fizeram isso em toda a América Latina. Trouxeram toda essa ideologia comunista para a igreja, a chamada marxistização da igreja na América Latina. Fundaram partidos políticos, alguns foram para o poder nos seus países, mas qual era o sentido disso? É tirar tudo aquilo que era sobrenatural na igreja, dizer que isso aí era coisa do passado, que a igreja tradicional era alienante, então não se rezava mais o terço, não se fazia mais adoração ao Santíssimo, as procissões foram substituídas por manifestações passeatas, e foi assim. Eu vi sacerdotes arrancando o terço do pescoço daquelas senhorinhas, porque isso tinha acabado. E esse tipo de interpretação teológica pegava toda a Sagrada Escritura e dava uma interpretação materialista e marxista dos próprios textos sagrados, dando a interpretação que, por exemplo, Jesus na multiplicação dos pães, ali não houve milagre, foi o chamado milagre da partilha, e negava os milagres do Evangelho, como se tudo aquilo tivesse uma leitura materialista. Isso é a abominação da desolação, e essa mentalidade continua em muitos ambientes, só que agora trocaram. Agora a luta de classe agora é provocada pelas que eles chamam de minorias, aquelas minorias. Então pegam as mulheres, pegam os negros, pegam os homossexuais, e vão pegando os índios, e vão pegando todo esse povo para provocar lutas, isso dentro da igreja. Isso não é certo, isso é uma abominação da desolação.
enquanto que a teologia da salvação é esquecida. Enquanto mostrar Cristo como o Redentor do gênero humano, que veio nos resgatar e nos libertar do pecado, isso é esquecido. É realmente uma grande apostasia. Então nós vamos vendo, por isso, a migração de muitos católicos para o protestantismo, muitos foram para o espiritismo, muitos perderam a fé, e hoje nós contemplamos uma grande apostasia nessas nossas nações latino-americanas, que graças a Deus o Senhor continua com a sua graça trazendo muita gente de volta. Isso é uma bênção para nós, mas esta abominação foi acontecendo com a ideia falsa de se colocar um paraíso aqui na terra. É o paraíso que o comunista promete. Vocês vão ter muita coisa, vão ter muitos bens, vão comer bastante, vão se divertir bastante. Esse é o paraíso que eles prometem. Só que prometeram isso usando a igreja, porque se não fosse através da igreja não entraria. Que o povo rejeita esse tipo de coisa. Mas vem de um padre, vem de uma religiosa, vem de um leigo consagrado, e foi entrando com muito capital estrangeiro, inclusive, e foi entrando essa chamada, esse tipo de teologia, que não é teologia, na verdade é um método teológico, em que coloca Cristo como se fosse um grande revolucionário, que viria trazer um reino, mas um reino material, que é uma pura ilusão, é falso. Não existe paraíso aqui na terra, isso é falso. A nossa vida é vida de cruz, é pela cruz que nós vamos nos salvar. Igreja que promete paraíso aqui na terra está enganando o povo. Nosso Senhor mesmo nos diz, essa teologia da prosperidade, que depois foi assumida pelos protestantes, é engano. O pare de sofrer é engano. Nós, na verdade, somos filhos da cruz. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas nós podemos aproveitar o sofrimento como um meio de santificação. Nosso Senhor mesmo nos diz isso. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é um engano, é uma abominação da desolação, já predita por nosso Senhor, quando nós vemos as nossas igrejas invadidas por falsas ideias, por falsos messias, que muitas vezes com muito apoio, terminam levando o povo, desviando o povo do caminho de Deus, colocando uma falsa ideia de religião, em que não tem mais sacrifício, não tem mais pecado, e tudo é certo, um liberalismo muito grande, tudo é permitido. Isso não é, isso é uma abominação da desolação prevista por nosso Senhor. É claro que nós teremos no fim dos tempos uma grande tribulação, mas também, como diz São Paulo, teremos uma grande apostasia. A igreja católica vai ser purificada, e é possível que fique apenas um pequeno grupo. É possível, porque vai ser purificada. Essa purificação vai acontecendo, não sei quando, Deus é quem sabe, mas vai acontecer. E aqueles que forem fiéis, que amarem realmente a nosso Senhor, que estiverem com a igreja, que não existe salvação fora da igreja. Isso é ilusão. Dizer que todas as religiões salvam, isso é ilusão. Podem pessoas de outras religiões se salvarem? Sim, se estão lá com reta intenção, mas não é a religião lá que vai salvar. Pelo contrário, vai ser até um meio de se perder. Mas nosso Senhor, na sua bondade, pode colocar no coração das pessoas esse desejo de salvação, mas é dentro da igreja que vão se salvar, mesmo que nem tenham consciência dessa pertença. Mas vai haver essa purificação. Então temos que ficar na igreja, em comunhão com a igreja, em comunhão com a hierarquia, em comunhão com o Santo Padre e o Papa. Porque senão vamos nos perder. E cada um foi fazer do seu jeito, a coisa vira confusão. E quem gosta da confusão é o demônio. Então vamos procurar servir a nosso Senhor. Nós temos que viver a nossa fé, discernir bem para permanecermos bem na verdade,
e essa verdade trazida pela igreja. Vamos perseverar no dia a dia, com a vida de oração, buscando amar mais ao nosso Senhor, buscando fazer adoração ao Santíssimo, meditar a palavra de Deus, viver um ideal. É uma coisa que não se tem hoje mais. Qual é o seu ideal? A gente pergunta para os jovens, qual é o seu ideal? Ninguém mais sabe nada. Pergunta para as pessoas, qual é o seu ideal? Me aposentar. Isso é ideal? O que você quer? Quero uma rede preguiçosa para deitar. É isso que é o ideal. Uma aguinha de coco, o resto da vida é isso. Qual é o seu ideal? Não se mostra mais, o jovem não tem mais ideal. Perdeu o ideal. Quero ter uma profissão. Tá bom, ideal, mas e depois? Não tem mais nada. Quero me divertir, mas isso é ideal? Qual é o ideal do ser humano? Qual é o que é que dá sentido à sua vida, que você dá seu sangue e tudo por um ideal? Então nós vamos vivendo uma geração de gente mole, preguiçosa, sem foco, sem ideal. O ideal é passar a noite numa farra, bebendo, fumando maconha. Isso é ideal? Isso destrói a vida humana. Isso não é ideal. O ideal é ter minha família, tá bom, mas para quê? Tem que ter algo mais. Tem que ter algo que vale a pena e que a família vai ficar em função disso. Infelizmente no Brasil não se colocam heróis. Quais são os heróis do Brasil? Fui pesquisar outro dia. Heróis do Brasil, me deram 3. Tiradentes, com todo respeito, Zumbi e Deodoro da Fonseca. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos perdidos com esses heróis. Não vou falar mais porque posso até ser processado por causa disso, mas são os heróis que são apresentados aí para os jovens. Pelo amor de Deus, tantos heróis que fundaram o Brasil, fizeram cidades no meio da mata, deram a vida, deram o seu sangue. Ninguém aparece. Qual é o seu ideal? Não tem um ideal. Então nós temos que ter o ideal que vale a pena. Esse ideal que vale a pena é ser santo, servir a Deus, servir as pessoas, entregar-se. Se nós não temos ideal, nós estamos perdidos. Vamos viver uma vida mole, tíbia, medíocre, líquida, que se adapta a tudo. Temos que ter um ideal. E qual é o seu ideal? Pergunte a você mesmo, gente, qual é meu ideal? Me aposentar e ter uma rede para deitar? Pô, é pouco. Sair passeando pelo mundo inteiro? Tá bom, e depois? Ficar chorando porque não tem mais mundos para ir? Então, nesse fim de ano, do ano litúrgico, nós temos que revisar a nossa vida. O que é que eu quero da vida? Jovem, o que você quer da vida? Quero ser médico. Ótimo, para quê? Quero ser um grande engenheiro. Sim, mas para quê? Se for para ganhar dinheiro, é pouco. Quero ter uma casa. Tá bom, mas só isso? Fiquei dentro da casa que eu quero. E aí? Vou deitar lá na casa, olhar, que alegria, sou feliz, não preciso mais nada. É pouco. Vamos abrir aí o coração, abrir a inteligência para coisas grandes. Conquistar o mundo. Foi esse ideal que fez com que os portugueses pegassem aquelas caravelas frágeis e viessem para cá. Viessem os missionários, entrassem nessas matas aí, e hoje são caluniados, mas entrassem nessas matas para salvar os índios. Que fez com que um herói de Molokai, um padre Damião, fosse para uma ilha só de leprosos, para cuidar daqueles leprosos. E ele tinha o ideal, que um padre saísse da Europa e fosse para a China, para salvar os chineses. Esse tem ideal. Os que vão lá para a África, esse tem ideal. Nós também temos que ter. Falta isso. Qual é o meu ideal? Eu sou padre já há 40 anos, tenho ideal, mas ainda não atingi, então estou buscando. E quando for enterrado, pode dizer, Senhor, toma conta desse padre aí que ele buscou o ideal, e tomara que ele tenha conseguido. E claro, se Deus quiser, conseguirei na vida eterna.
Mas é preciso a gente se alimentar disso, senão a vida não tem sentido. Não tem sentido, vai ficar no marasmo o tempo todo. Aquela vidinha, olha e tal. Tipo roda de carro de boi, só gritando. Só isso. Quem é da roça sabe como é que é carro de boi, né? Olha lá, o carreiro na frente lá, o tempo todo. E tem gente que vive assim igual o carro de boi o tempo todo. Então vamos pedir a Nosso Senhor hoje essa graça. Primeiro, de termos cuidado com falsos profetas, buscando servir a Nosso Senhor e seu Evangelho, e em comunhão com a igreja. Depois vamos buscar o nosso ideal, ir em frente e se perguntar: eu não tenho ainda, meu Deus, me mostra, que eu quero coisa que vale a pena. E aí vamos em frente com a graça de Deus. E encerrando esse ano litúrgico, honremos a Jesus, que é o Rei do Universo, que é nosso Senhor, a quem nós tanto amamos e a quem devemos servir, para levar muitas almas para Jesus e trazer Jesus para muitas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.